vamos falar um pouco de perrengue, né? Porque a gente que trata e convive com essa história do ao vivo, live, etc., sempre tem. E nós estamos falando de pessoas que estão sempre viajando, então às vezes tem um ou outro atraso, logística, tudo, né? E também, assim, a gente está falando de grupos que tem 3, 4, 12, 8. E que às vezes também tem integrantes assim que estão assim, né? Enfim, é desafiador. Como é que faz? Já teve alguma situação, conta pra mim, de perrengue na hora da gravação, da coisa não funcionar? Vários, cara, vários perrengues. Até hoje, por exemplo, essa questão de quantidade de convidados é uma coisa que pra gente que grava podcast é complicado, porque se você traz 5 pessoas, pra ficar uma qualidade no nível legal, você tem que ter 5 microfones, você tem que ter várias câmeras, isso tudo demanda uma logística grande que a internet não tem. Pouca gente sabe que é diferente você fazer um podcast na internet para uma estrutura de uma rádio como essa, por exemplo, né? Então, assim, a gente faz muito o artesanal, assim. Sim. E eu não gosto... funciona, né? Exatamente. Eu não quero que fuja disso, porque senão a gente vai fugir da essência do YouTube. Qual é a essência do YouTube? É o próprio usuário criar o conteúdo. Então, eu não quero fugir muito disso. Então, geralmente eu gravo com mais uma pessoa só. E antes, eu gravava... Eu mesmo dava rec na câmera e sentava para gravar. Seja entrevista, seja musical. Teve uma gravação que eu fiz, olha que loucura. Foi com o Thier e o Thiago Soares. Eu dei rec na câmera, sentei, peguei o cavaquinho e gravei o acústico. E a câmera assim, parada e gravou. E o vídeo funcionou pra caramba e dali eu comecei a ver, cara, assim. Gravar musical dá certo. Mas é um formato realmente mais artesanal, que é o que o YouTube aceita e abraça, né? E durante as entrevistas já teve caso do microfone, por exemplo, dar pau e não gravar o áudio. Cara, isso aconteceu uma vez com um baterista. Infelizmente ele já até faleceu. E eu fiquei até com olha eu quebrando o clima da entrevista, né? Mas enfim, eu tô dizendo isso porque eu queria regravar. Falei, cara, eu não vou postar porque eu quero regravar com áudio maneiro, porque você merece e tal, mas acabou que não deu oportunidade, não rolou. Mas esse foi o principal problema de não funcionar. Teve um caso com o Salgadinho, que eu tava gravando lá em São Paulo, do Catinguelê, né? Enfim, que eu posicionei a câmera naquele formato de dar o rec e correr para gravar, mas aí eu dei o rec, meu amigo câmera ele vai saber o que que é. Quando eu olhei lá, eu achei que tava enquadrado legal. Mas quando eu sentei, a cadeira dele era mais alta que a minha. E aí eu gravei a entrevista toda assim, ó. Ele assim, ó. Cara, quando eu cheguei em casa, eu falei, putz. Só o sal, o gadinho não apareceu. Tipo isso. Aí eu tive que fazer um milagre lá na edição, cropar aqui pra ficar só o rosto. Mas assim, são coisas que são boas de lembrar hoje, né? Porque hoje em dia a gente já tem uma estrutura melhor, né? A gente já tem alguém pra... Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Hoje não acontece mais isso, olha. Tem até um microfone bonito, um estúdio legal. Mas antigamente não, a gente ia atrás do convidado, né? E a gente tinha que gravar nas condições que o local permitia. Chegava no hotel, aí a gente, pô, eu queria gravar uma entrevista com um artista que tá hospedado aí, tem algum local pra gente gravar? Tá, não, grava aí mesmo. Grava aí no hall do hotel mesmo. Não, um monte de gente passando, não, grava aí. Ou seja, barulho, a concentração é muito prejudicada. Porque assim, como é um papo que eu não levo perguntas, se tem muita coisa acontecendo, minha atenção já tá... Exato. E aí isso prejudicava. Mas eu acho que tudo isso me deu casca, assim, para poder ficar mais preparado para as entrevistas grandes que eu peguei depois, enfim. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, exatamente. Eu falei antes que você lida com uma galera muito alegre também, muito festiva e tal. E eu imagino que você também seja convidado para muitas festas, às vezes não só de lançamento de projeto, mas até na casa dos famosos e tal. Como é que é isso? Tem algum bastidor que você possa contar? De repente da galera que gosta do pagode também, boleiro e tal. O que você conta? Cara, então, primeiro que eu saio muito pouco. Por isso que eu não segui a carreira de músico mesmo da noite, porque eu sou um cara do dia, não sou um cara da noite, eu saio pouquíssimo, eu recebo muitos convites para festivais, para shows, lançamentos, e eu fico muito preocupado o povo não achar que é marra, porque realmente eu sou um cara muito de casa, assim, caseiro, e gosto de estar ali com minha esposa, meu filho e tal. Mas, cara, uma coisa que eu lembrei agora aqui foi quando eu fui na casa do Ronaldinho Gaúcho. Que gosta de pagode. Porque não tinha como não ir. Pô, mesmo eu sendo caseiro, eu falava, o quê? Na casa do Ronaldinho? Vou, mas claro que eu vou. O ídolo mundial desse, como é que eu não vou? E ele é muito pagodeiro. E quando eu falo pagodeiro, não é o cara que simplesmente gosta de pagode, não. Ele é compositor, ele já teve músicas gravadas e compõe bem.
Ele fomenta ali o samba porque ele chama muito músico para casa dele, dá oportunidade para muita gente. E não é puxando o saco do Ronaldinho, porque ele não precisa, né? Porque realmente é um fato, assim, sabe? E já ajudou. Ele contou, por exemplo, ele não, né? O Revelação contou uma história pra mim no podcast que ele, o Ronaldinho, que bancou a gravação do DVD do Revelação. Uhum. Então, olha só, são coisas que ficam nos bastidores, né? Que hoje o podcast está revelando, né? Sim. Mas realmente ele é um cara que, dentro do segmento, ele ajuda bastante. E fora isso, é um ídolo mundial, né? Então, eu fui na casa dele e, pra variar, tava rolando um pagode. E como é que foi esse rolê? Cara, eu cheguei lá, ele tava lá numa roda de samba lá, tocando, e eu cumprimentei ele assim. E eu não sou um cara, Arthur, que eu sou... Pode parecer, mas eu sou muito... Pode não parecer, mas eu sou tímido. Uhum. Quando eu chego num lugar novo, até eu me soltar e tudo mais, demora. Uhum. Então eu cheguei lá na casa dele, como eu chego em todo lugar, primeiro reconhecendo o local, né? Tipo, eu cheguei reconhecendo e tal, cumprimentei o dono da casa, né? Tudo bom? Ele, não, tudo bem e tal. E fiquei na minha. Depois que ele terminou de tocar, aí ele se aproximou e a gente começou a conversar bastante sobre pagode, assim. Ele acompanha tudo, falou dos lançamentos que a gente fazia, falou dos que ele mais gostava, deu muita opinião sobre trabalhos autorais dos grupos, né? Que é uma coisa, como ele é compositor, então ele dá muito valor às músicas autorais, ou seja, a gente conversou muito sobre música, assim, sabe? Nada sobre futebol, só sobre música, só sobre samba e tudo mais. Quando eu vi, já era 5 horas da manhã. Caramba. Ou seja, passamos a noite ali com a galera conversando de música, a galera tocando. Muito diferente do que muita gente imagina. Porque realmente era uma coisa bem resenha de amigos mesmo, assim, sabe? Amigos, assim, qualquer resenha que você encontra na casa de amigos aí que você vai, né? Fazer um ping-pong aqui com você, pra TV tá acabando o nosso tempo. Então vamos lá. O primeiro show de pagode que você foi? Primeiro show de pagode que eu fui foi da Leci Brandão. Leci Brandão. E Aruque? Foi na Aruque e tive um perrenguezinho rápido, vou contar rapidão. Eu morava no Céu Azul, lá no Valparaíso, onde eu cresci, e fui de ônibus, né? Porque carro, nem imaginava ter carro. Aí eu peguei um ônibus pro Parque Shopping, quem é de Brasília sabe o rolê que é. Uhum. Peguei um ônibus pro Parque Shopping, depois peguei uma van pra Aruque. E depois, na hora de ir embora, quem disse que tinha van? Caramba. E aí eu saí a pé da Aruque, fui a pé até o Parque Shopping, esperei amanhecer para poder pegar uma van e ir para casa. Valeu a pena? Pra caramba, eu tô aqui hoje, ó, conversando com o Arthur na Clube FM. Bom demais, bom demais. Se você pudesse escolher um grupo para tocar numa noite, essa noite é hoje à noite, qual grupo seria esse ou qual artista que você fala, não, hoje eu vou tocar o meu cavaquinho com... Eu vou falar um desejo, inclusive, meu e da minha esposa. E ela sempre me fala, quando a gente casar na igreja, o Tiaguinho vai cantar na nossa festa. Eu falei, minha filha, não sonha, porque a gente não tá com essa moral toda. Mas se pudesse escolher, eu colocaria o Tiaguinho aí cantando na nossa festa de casamento, que tá demorando, inclusive. Já tô junto com ela há 20 anos, praticamente, e não casamos na igreja. Então tô esperando ter a grana pra pagar o Tiaguinho pra tocar na nossa festa, na real. Brito, a grana tem, você tá monetizado. Será que essa desculpa cola? Música inesquecível. Eu vou colocar As Batucadas dos Nossos Tantãs, que é a primeira música que eu aprendi no cavaquinho. É uma música do Fundo de Quintal e é uma música marcante porque foi a primeira que eu aprendi no cavaco e do cavaco surgiu todo esse processo na internet que me levou até aqui. Quem atravessa até aqui. o samba? Quem atravessa o samba é quem não dá valor para quem está lutando dentro da música buscando espaço, sabe? Porque as pessoas estão muito propensas a dar valor a quem já está, né? E eu procuro dar valor para quem está buscando, porque é dessa galera que vão surgir os novos artistas, os novos nomes. Então, eu dou muito apoio para essa galera porque eles são o alicerce do meu trabalho, né? O meu trabalho hoje é visto como um revelador de talentos, né? Então, eu gosto de dar valor para essa galera que está buscando, que está começando.